privilege to be back with you again this morning. É um privilégio estar com vocês mais uma vez nesta manhã. Open your Bibles to Psalms 119, verse 105. Abram suas Bíblias comigo em Salmos, no capítulo 119, versículo 105. It's a very well-known text. É um texto bem conhecido. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. The word of God A palavra de Deus is the light that we have in this wicked world. é a luz que nós temos neste mundo ímpio. And nothing can take the place of God's word. E nada pode substituir a palavra de Deus. And that's going to be the emphasis in this series of meetings that I'm going to be taking at this time throughout the week. E esta será a ênfase das reuniões que nós teremos durante essa semana. The reason that there is apostasy in this church, A razão pela qual há apostasia nesta igreja, the reason there's worldliness in this church, a razão pela qual há mundanismo na is igreja, because we haven't stood firmly by the word of God. é porque nós não nos posicionamos firmemente ao lado da palavra de Deus. I've been given the task of looking at what has happened to the Seventh-day Adventist Church since the publication of the book Questions on Doctrine. Foi-me dado o dever de analisar o que aconteceu na Igreja Adventista do Sétimo Dia desde a publicação de Questões sobre Doutrina. How many remember when that book came out? Quantos aqui se lembram quando o livro saiu? Well, I know the book didn't come out here until just a year or two ago. Eu sei que o livro não foi assim publicado amplamente aqui até 1 ano ou 2 atrás. And I want to say how sad I am that they translated it into the Portuguese language. E eu gostaria de dizer o quão triste eu estou em saber que eles traduziram esse livro para o português. Because it is the book that led to the new theology coming into the Seventh-day Adventist Church. Porque foi este livro que levou a nova teologia a infiltrar-se na Igreja Adventista do Sétimo Dia. When I say the new theology, really it was only old heresy. Quando eu falo nova teologia, na verdade era apenas velha heresia. The sad situation was that warnings were given against that book being published. E o que é triste nessa situação toda é que avisos foram dados contra a publicação deste livro. It was first published in 1957. Foi primeiro publicado em 1957. Of course, that was in the English language. É claro, na linguagem inglesa. When I first heard that book was going to come out, E a primeira vez que eu ouvi que esse livro iria ser publicado, I was excited. eu fiquei entusiasmado. I was then 23 years of age. Eu tinha 23 anos de idade. The book came out just after my 24th, or was available in Australia just after my 24th birthday. E o livro só esteve disponível na Austrália depois do meu 24º aniversário. But much had been written about that book before it ever was completed in its publication. Mas muito já havia sido escrito acerca daquele livro mesmo antes de sua publicação completa. It was to be a book that would explain all the wonderful truths that we believe as Seventh-day Adventists. Este livro deveria explicar todas as maravilhosas verdades que cremos como adventistas, Giving us all the biblical understanding of those doctrines. dando-nos todo o entendimento bíblico das doutrinas. Oh, I wanted them. E como eu queria esse livro. You see, I was studying at
the University of Sydney at the time. Eu estava estudando na Universidade de Sydney nesse período. And I wanted to be a better witness to my fellow students. E eu queria ser uma melhor testemunha aos meus colegas estudantes. And I knew I would learn many more wonderful understandings. E eu sabia que eu iria ter novas compreensões. As soon as I learned that it was now in the Sydney ABC, E quando eu descobri que estava na loja adventista lá de Sydney, even though I was absolutely busy to the maximum, mesmo eu estando muito ocupado, I was teaching full time at a school eu estava ensinando período integral na escola and doing a full slate of classes at night at the university. e ainda ensinando classes na universidade à noite. But I still wanted to get that book and read it whenever I could. Mas eu mesmo assim queria ter aquele livro e ler no tempo que eu pudesse. And I had to drive right across the other side of the city, E eu tive que dirigir a outra extremidade da cidade, from the northeastern side of the city da parte nordeste da cidade all across to the western side of the city. até a parte oeste da cidade. But I got my copy Mas eu consegui a minha cópia of Questions on Doctrine. de questões sobre doutrina. Well, I tried to find all the spare time, which was little, to read it as quickly as I could. E eu tentava achar todo o tempo vago que já não era muito para ler. But soon I was worried. Mas logo fiquei preocupado. My first concern was the way they presented the writings of Sister White. Minha primeira preocupação foi acerca de como eles explanaram acerca dos escritos da irmã White. It said she was one of our better known authors. Eles disseram que era uma das nossas autoras mais conhecidas. Well, she was much more than one of our more prominent writers. Ela foi muito mais do que simplesmente das escritoras mais proeminentes. She was a messenger of the Lord. Ela foi uma mensageira do Senhor. She was the one that God had raised up to keep us focused upon the Word of God and in the message that God had for the end time people. Foi ela que Deus levantou para manter o seu povo com foco na palavra de Deus e na última mensagem para o seu povo. But I continued to read. Mas eu continuei a ler. And I read some very good answers to questions. E eu achei respostas muito boas a perguntas. And I started to think maybe that was the only little problem. E eu pensei, bom, talvez esse seja um pequeno problema, o único. Now, any of you who are reading it in the Portuguese now, I want you to look for what I'm telling you now. E para aqueles que estão lendo o livro, ou têm livro em português, eu queria que vocês buscassem aquilo que eu vou dizer-lhes agora. But I came into the pages 200 and something. Quando eu cheguei ali por volta das páginas 200 e alguma coisa, oh, was I shocked. como eu fiquei chocado. It said that the atonement was completed at Calvary. Dizia que a expiação foi concluída no Calvário. I read it again. E eu li de novo. Surely, how could they say that? Como eles poderiam dizer uma coisa dessa? I knew the Protestants believe that, Eu sabia que os outros protestantes criam nisso, but the Bible taught that the atonement was not completed until the blood of the sacrifice was placed on and before the altar in the Holy of Holies. mas que a expiação não era completa até que o sangue fosse aspergido diante do altar no Santo dos Santos.
And I knew that it isn't completed in the heavenly sanctuary until Jesus ministered in the second compartment of the sanctuary. Mas que não era completada. E que Jesus, eu sabia que não era completada até que Jesus concluísse seu ministério no santuário celestial. The Bible is so plain on it. A Bíblia é muito clara acerca disso. I mean, the high priest, went in once a year for the final atonement each year. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava lá no Santíssimo para fazer expiação uma vez ao ano. And the blood of the sacrifice was sprinkled on the mercy seat and before the Ark of the Covenant. E o sangue, então, do sacrifício era ali aspergido sobre o propiciatório e diante da arca. I was so alarmed E eu fiquei tão alarmado that I went to my church pastor, que eu fui ao pastor da minha igreja, Pastor George Best. pastor George Best. He was a good man. Ele era um bom homem. A man, I would say, in his mid or late 30s at that time. Um homem que eu dizer estava no meio dos seus 30 anos naquela época. And I said to him, I don't think this book should ever have been published. E eu disse a ele, eu acho que esse livro nunca deveria ter sido publicado. He was shocked by what I said. E ele ficou chocado com o que eu disse. He thought I was one of his up-and-coming young men in the church. Ele pensava que eu era um daqueles jovens promissores da igreja. And he'd taken it for granted this was a wonderful book. E ele acreditava automaticamente que aquele livro era um livro maravilhoso. But then I asked him, have you read the book? Mas aí eu perguntei a ele, o senhor leu o livro? He said, no, I haven't. E ele disse, não, eu não li. I don't know whether he ever did after what I said. E eu nem sei se ele chegou a ler depois do que eu disse. But I still decided to read through the book. Mas eu ainda decidi continuar lendo o livro. And I missed one of the errors in the book. E eu passei por alto um dos erros, não percebi. Probably because of my lack of attention. Talvez por minha falta de atenção. But it was teaching original sin. Mas estava ali ensinando o pecado original. But it didn't use the term original sin. Mas não usava este termo, pecado original. That means that sin is a matter of our nature. It isn't the acts and the thoughts and the words of our life. Que quer dizer que o pecado é uma questão de natureza e não pensamentos, palavras e ações praticadas na vida. Now, the Bible makes it plain that sin is what? Mas agora a Bíblia deixa claro que o pecado é o quê? Transgression of the law. I can tell by the answer. Eu poderia até ter adivinhado a resposta. That's actions. Isso é ações. Our words, Nossas palavras. and even some of the things that we have, our wicked things we have in our minds. E até mesmo algumas daquelas coisas más que temos em nossas mentes. I'm not talking about temptation, I'm talking about those thoughts that we harbor in our minds. Eu não estou falando acerca de tentação, mas daqueles pensamentos que nós nutrimos em nossas mentes. But I missed it. Mas eu deixei passar. Later, as we studied the history of questions on doctrine, E mais tarde, ao estudarmos a história de questões sobre doutrina, in the original manuscript, do manuscrito original, they had the word original sin. eles tinham a palavra pecado original, o termo. But the authors were told that would create a real controversy. Mas os autores, então, decidiram que isso criaria muita controvérsia. And so they wrote the thoughts without actually using the term original sin. Então, eles escreveram o conceito sem, na verdade, colocar o termo pecado original. And finally, when I came to the
the appendix to the book, E quando eu cheguei no apêndice do livro, I was shocked again. fiquei chocado mais uma vez. I read that Christ had taken upon himself the nature of Adam before the fall. Eu li que Cristo havia assumido a natureza de Adão antes da queda. I'd never heard that from any minister in my life at that time. Eu nunca havia ouvido uma coisa daquela de nenhum ministro em toda a minha vida. As far as I know, without exception, no Seventh-day Adventist taught that Jesus took upon himself our unfallen nature. E até onde eu sei, lá na minha época, nenhum adventista do sétimo dia ensinava que Jesus tomou a natureza de Adão antes da queda. From as far back as I can remember, they said he took upon himself our fallen human nature. E até onde eu consigo me lembrar, era ensinado que ele tomou a natureza caída. So, because I'd never heard anything different, I didn't bother to study it out. I just took it for granted. E então, pelo fato de eu nunca ter aprendido algo diferente, eu nunca fui estudar a fundo. Eu tinha aquilo como algo certo. But now questions on doctrine were saying an entirely different nature. Mas agora, questões sobre doutrina estavam ali apresentando uma natureza completamente diferente. How many here believe that Jesus took upon himself our fallen nature? Quantos aqui acreditam que Jesus tomou sobre si nossa natureza caída? How many believe he took our unfallen nature? Quantos acreditam que Jesus tomou a natureza não caída? No one here? Ninguém aqui? Well, there are some that didn't put their hands up. Maybe you're uncertain of the answer. Há alguns que na questão anterior não levantaram as mãos, talvez estejam incertos quanto à resposta. What does the Bible say? O que diz a Bíblia? You can understand we're going to get the answer from the Bible. Nós temos que ter a resposta da Bíblia. Let's go over to Romans chapter 1. Vamos a And verse Romanos, capítulo 1, versículo 3. Romanos 1, versículo 3. Concerning his Son, Jesus Christ our Lord, Acerca de seu filho, which was made of the seed of David according to the flesh. que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. What human nature did David have? Que natureza humana tinha Davi? He had a fallen human nature. Tinha uma natureza humana caída. And that was the nature that Jesus took. E essa foi a natureza que Jesus tomou. Come to Romans 8:3. Vamos a Romanos 8:3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, God sending his own Son in the likeness of what flesh? Deus enviando seu filho em semelhança de qual carne? Of sinful flesh. Carne do pecado. And for sin condemned sin in the flesh. Pelo pecado condenou o pecado na carne. And there's a consequences that Jesus took upon himself our fallen or sinful nature. E há consequências de Jesus ter tomado a natureza caída, pecaminosa. And verse 4 tells us what will happen to those who believe and follow the principles of Christ.
E o verso 4 nos diz o que acontecerá na vida daquele que crê assim e segue os princípios de Cristo. Verse 4 says that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the Spirit. E o verso 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Now also, of course, we have to recognize that Jesus was following in the pattern of overcoming sin so he would be our example in all things. Agora nós temos que entender também a ideia de que Jesus, ele estava assim vencendo todo o pecado para ele ser o nosso exemplo em todas as coisas. Well, let's look at what Galatians 4:4 and 5 says. Vamos agora ali a Gálatas, no capítulo 4, versículos 4 e 5, para ver o que diz. But when the fullness of time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, To redeem them that were under the law. para remir os que estavam debaixo da lei. He was under the law to redeem those of us here who are under the law. Ele veio sob a lei para remir aqueles entre nós aqui que estamos debaixo da lei. He came under the condemnation of the law just as we have come under the condemnation of the law. E ele veio sob a condenação da lei, assim como nós. Not because he ever sinned, Não porque ele cometeu pecado, because he was taking upon himself your sin and mine. mas porque ele tomou sobre si o seu pecado e o meu. Now let's look at Hebrews chapter 2. Vamos agora a Hebreus, no capítulo 2. This is the greatest argument that Jesus took fallen human nature. Este é o maior argumento de que Jesus tomou a natureza caída. How carefully Paul explains it. Como Paulo explica isso cuidadosamente. Let us read it from verse 14. Vamos ler a partir do versículo 14. For then, as the children are partakers of flesh and blood, E visto como os filhos participam da carne e do sangue, we're all made of flesh and blood. todos nós somos feitos de carne e sangue. And of course, in other words, fallen flesh. Em outras palavras, a carne caída. He also himself likewise took part of the same. Também ele participou das mesmas coisas. Same means same, doesn't it? Mesmas significa mesmas, não, It não doesn't é? mean different, it means same. Não significa diferente, mas mesmas. How can you change that? Como você pode mudar isso? And then he makes it plain he had to take fallen flesh. Então deixa claro que ele teve que tomar a carne no seu estado caído, That through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Notice the words again. Prestem atenção nas palavras mais uma vez. That through death. Para que pela morte. If Christ had taken unfallen flesh or nature, he could never have died. Se Cristo tivesse tomado uma carne, uma natureza não caída, ele não poderia ter morrido. Because no one in the history of the world Porque ninguém na história desse mundo has ever died in unfallen flesh. alguma vez morreu na carne não pecaminosa. Adam and Eve had to have taken away from them their holy flesh.
Adão e Eva tiveram que ter removido deles a carne santa, so that they could die. para que eles pudessem morrer. By the way, that will be true also of the wicked angels, so that they can die. E também isso é verdade acerca dos anjos maus, para que eles possam morrer. And that's why Paul is giving this argumentation here. E é por isso que Paulo dá esse argumento aqui. Maybe there were those in his day that questioned whether Jesus had the same nature that we had. Talvez havia aqueles nos dias de Paulo que questionavam se Jesus tinha a mesma natureza que nós ou não, So that he could die for us para que ele pudesse então morrer por nós, as our sacrifice. como nosso sacrifício. And the assurance that we can rise again if we're faithful to him. E a certeza de que nós podemos ressurgir se nós formos fiéis a ele. Well, let's look at Hebrews 4:15. Vamos agora a Hebreus 4, versículo 15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. If he had taken holy or sinless flesh, Se ele tivesse tomado a carne ou natureza sem pecado, he could not have been tempted the way we have. ele não poderia ter sido tentado da forma que nós And it somos. says, was in all points tempted like as we are. Mas aqui diz que em tudo foi tentado como nós. All means all. Tudo significa tudo. That means without any exception. Isso quer dizer sem exceções. We would have an excuse if we believed that Jesus had unfallen flesh, Nós teríamos uma desculpa se crêssemos que Jesus tomou a carne não caída. By the way, Sister White has about 400 statements on the human nature of Christ. E a propósito, a irmã White tem cerca de 400 citações acerca da natureza humana de Jesus. And every time she says he took upon himself fallen nature or sinful nature, E todas as vezes ela diz que ele tomou sobre si a natureza pecaminosa ou caída. how many have heard of Dr. Ralph Larson? Quantos aqui já ouviram falar do Dr. Ralph Larson? Oh, I was a very close personal friend of Dr. Larson. Eu fui um amigo bem íntimo dele, A magnificent evangelist magnífico evangelista and also college and seminary professor. e também professor de faculdades e seminários. I love that man deeply. E eu amava profundamente. I had the privilege to make a testimony at his funeral in 2007. E eu tive a oportunidade de dar testemunho em seu funeral em 2007. That man did the definitive research on Sister White's statements. E ele fez uma pesquisa completa acerca das citações da irmã On White the nature of Christ in the spirit of prophecy. sobre a natureza de Cristo no espírito de profecia. He calls it The Word Was Made Flesh, his book. E ele chama o seu livro O Verbo se fez carne. I wish that book had been published into Portuguese rather than Questions on Doctrine. Eu preferiria que este livro tivesse sido publicado em português ao invés de questões sobre doutrina. But he did much more than just get the spirit of prophecy statements. Mas ali tem muito mais do que apenas os escritos, as citações do espírito de profecia. He went through all the publications in English in North America, in Great Britain,
in South Africa and in Australia. Ele passou por todas as publicações que há disponíveis no inglês nos Estados Unidos, Inglaterra, África do Sul e Austrália. And he found all the statements he could from those who wrote in those publications. E ele buscou assim todas as citações que ele pôde das pessoas que escreveram nessas publicações que ele reuniu. The first he noted in the Review and Herald, or the Adventist Review as it's called today. E a primeira que ele percebeu, que ele pegou ali da Review and Herald, On the human nature of Christ, acerca da natureza humana de Cristo, was in 1852. foi de 1852. And then he traced it through in Australia, the United States, Britain and South Africa. Então ele buscou ali desde aquela época todas as declarações nos Estados Unidos, na Inglaterra, África do Sul e Austrália. And for exactly 100 years, not one put into print anything that Christ had took upon himself our fallen nature. E por exatamente durante 100 anos, ninguém havia publicado nada de que Cristo havia tomado uma natureza não caída. No wonder I didn't hear anything else as a boy and a youth growing up in the Seventh-day Adventist Church in Australia. Então não me admira que eu nunca tinha ouvido nada desse tipo quando eu cresci ali na Igreja Adventista na Austrália. But in 1952, in an American publication, Mas em 1952, em uma publicação americana, he read for the first time in one of our English-speaking publications ele leu pela primeira vez em uma das nossas publicações na língua inglesa that Christ took unfallen nature. que Cristo tomou a natureza não caída. That was only 5 years before the publication of Questions on Doctrine. Isso aconteceu apenas 5 anos antes da publicação de Questões sobre Doutrina. And after Questions on Doctrine, overwhelmingly the publications say took unfallen human nature. E depois de Questões sobre Doutrinas, nós temos várias publicações dizendo que Cristo tomou a natureza não caída. That's against the word of God, as I've just read. É contra a palavra de Deus, como eu acabei de ler. And it's against 400 statements by Sister White. E é contra 400 declarações da irmã White. If any of you that speak English try to get hold of that book Se alguém aqui fala inglês, tentem tomar posse desse livro, by Dr. Larson. pelo Dr. Larson. When I spoke at Andrew's conference on the Questions on Doctrines, Quando eu fiz discursos na conferência da Andrews de 2007 sobre questões sobre doutrina, I used some of the quotations from Dr. Larson to seek to convince those that were listening that they were wrong on this issue. eu usei algumas das declarações do Dr. Larson para buscar convencer aqueles que se encontravam em erro nesse assunto. You might ask, does it make much difference to my salvation? Você talvez pergunte, será que isso faz alguma diferença na minha salvação? It makes all of the difference. Faz toda a diferença. Those who believe that Jesus took upon himself our unfallen nature Aqueles que acreditam que Jesus tomou sobre si uma natureza não caída, believe that they do not have the possibility of overcoming sin in their lives. acreditam, na verdade, que não há possibilidade de vencer o pecado em suas vidas. Of course, they say Christ had all that advantage over me. É claro, porque Cristo então teria tido toda essa vantagem sobre mim. Oh, be careful, brethren and sisters. Tenham cuidado, irmãos e irmãs. But those that realize that Jesus had the same fallen nature that we had, Mas aqueles que compreendem que Jesus teve a mesma natureza pecaminosa que nós temos, they understand that the power that Jesus had, he will give to us to have victory over every besetting sin.
compreendem que aquele poder que Jesus teve, ele pode comunicar a nós para vencer a qualquer pecado. Let me just tell you something. Some people do believe unfallen nature and victory over sin. I don't know how, but some I people don't know. do. If you do believe both, it's an anomaly. Então, como eu falei a ele, há pessoas que creem na natureza não caída de Cristo e vitória sobre o pecado. Só que isso é uma coisa que não faz sentido. Yeah, no, you have that double nature of Christ. All right, now, let's Certo, turn agora to 1 Peter chapter 2, vamos a 1 Pedro, capítulo 1, verses 21 and 22. versos 21 e 22. For even hereunto were ye called, 1 Pedro 2, capítulo 21. Porque para isto sois chamados, because Christ also suffered for us, porque também Cristo padeceu por nós, leaving us an example that ye should follow his steps, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, who did no sin, neither was guile found in his mouth. o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. He has shown us an example how to have victory over sin. Ele nos mostrou, nos deu um exemplo de como obter vitória sobre o pecado. God is looking for a people Deus está à procura de um povo will overcome by the blood of the Lamb. que vencerá pelo sangue do Cordeiro, They'll not be a slave to sin for the rest of their lives, que não será escravo do pecado pelo resto de sua vida, but daily, moment by moment, under the guidance and the strength of Jesus, we can have victory over every temptation. mas diariamente, sob a guia, sob o poder de Jesus Cristo, podemos obter a vitória a cada momento. And John wrote, "These things write I unto you, that ye sin not." E João escreveu: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. That would be mockery if it wasn't possible. Isso seria uma zombaria se não fosse possível. How if any of us do fall? E se nós cairmos, How thankful we can be we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. quão gratos podemos estar por termos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. I think all of us probably have had some time to say thank you, Lord, for that promise. E eu creio que nós temos tempo de agradecer a Deus, obrigado por essa promessa But maravilhosa. there's no excuse for sin, Mas não há desculpas para o pecado, because the power of Christ in our lives can repulse every sin. porque o poder de Cristo em nossas vidas pode repelir a todo pecado. That's why we pray for the connection with Jesus every day. E é por isso que nós oramos por essa conexão com Jesus a cada dia. Well, I was in a dilemma as a young man when that book Questions on Doctrine came out. E eu fiquei em um dilema quando eu era jovem, quando saiu esse livro, Questões sobre Doutrina. And I soon found that there were others in Australia that had the same reaction that I'd had. E eu logo descobri que havia outros na Austrália que tiveram a mesma reação que eu tive. My brother read it a little later than I did, O meu irmão leu o livro um pouco mais tarde que eu li and he came to the same conclusion. e chegou à mesma conclusão. And then we found some of the old faithful leaders in Australia were burdened by it. E então vimos que alguns dos líderes mais antigos, fiéis na Austrália, também estavam entristecidos com aquilo. And they came together so concerned about what was happening in Australia. E eles se reuniram então muito preocupados com o que estava acontecendo na Austrália. Like a prairie fire,
this message from Questions on Doctrine led to people saying sin isn't the issue in salvation. E esse fogo que se alastra foi se alastrando até que levou pessoas a dizerem que o pecado não é realmente a questão da salvação. They started to say, like the evangelicals, that all you need is a relationship with Jesus. E eles começaram a dizer, assim como os evangélicos, que tudo o que você precisa é um relacionamento com Jesus. Oh, that's why I never use that language. E é por isso que eu nunca uso esse termo. I always talk about a living connection with Jesus. Eu sempre falo de uma ligação vital com Jesus. The evangelicals that say all you have to have is a relationship with Jesus do not believe in victory over sin. E os evangélicos dizem, tudo que você precisa é um relacionamento com Jesus e não creem na vitória sobre o pecado. Make no mistake that he is able to keep us from falling. Não errem, ele pode nos guardar de tropeçar. That's an absolute promise from God. E essa é uma promessa certa de Deus. God is calling for his people to believe every word that proceedeth out of the mouth of God. Deus chama seu povo para crer em toda palavra que procede da boca de Deus. That's why we must be able to have a plain "Thus saith the Lord." E é por isso que nós temos que ter em nós um direto, um claro, assim diz o Senhor. Now, some people say that if you say that Jesus came in sinful flesh, Agora, alguns dizem que se nós dissermos que Jesus veio na carne pecaminosa, they say then you're saying Jesus is a sinner. então dizem, bom, então você está falando que Jesus foi um pecador. That's because they believe in original sin, not sin as an act. Isso é porque creem no pecado original e não no pecado como um ato. I had an interesting interchange with Dr. George Knight at the Questions on Doctrine conference. Eu tive uma conversa interessante com o Dr. George Knight na conferência do Questões sobre Doutrina. How many know who Dr. George Knight is? Quem aqui sabe quem é o Dr. George Knight? Are his books in Portuguese or some of them? Tem alguns livros dele em português? Yeah. Okay. Well, I had only heard George Knight preach once. Eu só ouvi George Knight pregar uma vez. Before the 50th anniversary meetings that I participated in. Antes do 50º aniversário, dessas reuniões do 50º aniversário de Questões sobre Doutrina que eu participei. It was at the 1991 Annual Council at the General Conference Offices. Foi no concílio anual da Associação Geral de 1991. E no próximo dia nós estávamos ali no debate juntos. There were 6 on the panel. E havia 6 naquele debate. 4 Adventists and 2 evangelicals, real evangelical theologians. 4 adventistas e 2 teólogos evangélicos. Kenneth Samples. Kenneth Samples. He was the assistant to Walter Martin. Ele foi assistente de Walter Martin. Walter Martin, of course, was one of the men, the evangelicals, that put pressure on Adventism to write this book, Questions on Doctrine. E o Walter Martin foi dos evangélicos que pressionaram os adventistas a publicar Questões sobre Doutrina. When Dr. Martin died, he became the leader of that ministry. E quando Martin faleceu, ele se tornou um dos líderes o líder daquele ministério. And so he was at that conference to explain what he thought about Questions on Doctrine. Então ele estava naquela conferência para explicar o que ele pensava acerca de questões sobre doutrina. And there was a second evangelical there. E havia um segundo evangélico lá.
His name was Dr. Don Dayton. E o seu nome era Dr. Don Dayton. He, for many years, was a seminary professor in a Baptist seminary. E por vários anos ele havia sido um professor de seminário batista. Well, as we were sitting together, E sentados ali juntos, if you could imagine the arrangements, there was, in the center was the moderator of the panel. se vocês conseguirem imaginar comigo, no centro ali estava o moderador do debate. And facing this way, E virado para essa direção, Don Dayton was next to him. Don Dayton então estava próximo a ele. Then was Kenneth Samples. E então Kenneth Samples. And then was a professor from Pacific Union College. Então um professor da faculdade Pacific Union. I'm not going to mention names. Não irei mencionar nomes. On the other side of the moderator, E do outro I was lado do next to moderador, him. eu estava ao seu lado. And next to me was George Knight. E ao meu lado, George Knight. And then was a professor from Loma Linda E University. então um professor da Universidade de Loma Linda. Well, the only people that could ask questions were pastors that were in the congregation or seminary students that were in the congregation. E as únicas pessoas que poderiam fazer perguntas ali eram pastores ou estudantes do seminário que estavam ali na congregação. There are about 250 pastors that had come from all over the United States to listen to what took place. E havia cerca de 250 pastores vindos dos Estados Unidos para ouvir o que estava acontecendo. And there was also a great number of seminary students at any time during the conference. E havia também um bom número de estudantes do seminário durante a conferência. Well, a question came in and it was addressed to Dr. Knight and Dr. Standish. Então veio uma pergunta que foi direcionada ao Dr. Knight e Dr. Standish. Of course, because whoever the pastor or student put in knew that we had different concepts on the question. E é claro que a pessoa que tinha feito aquela pergunta sabia que os nossos conceitos eram diferentes. So I said, George, you go first. Então eu falei, George, você pode responder primeiro. I can't remember what the question was now, Eu não consigo me lembrar qual foi a pergunta agora. but I put my hand on his left shoulder. Mas eu pus a minha mão no seu ombro esquerdo. I said, George, Eu disse, do George, you remember when you took those devotionals at the General Conference Annual Council in 1991? você se lembra de quando você fez aqueles devocionais na sessão anual da Associação Geral em 1991? He said, yes. Ele falou, sim. Do you remember what your topic was? Você se lembra de qual foi o tópico? He responded, well, what did I talk about? E ele respondeu, sobre o que eu falei? Well, I said, you started off by saying eating cheese is not sin. Você começou dizendo, comer queijo não é pecado. I said, yes. Eu disse sim. He said, yes, I'm sorry. Desculpa, ele disse sim. And then you said eating rats and rattlesnakes is not sin. Então, você disse que comer a ratos e cobras também não é pecado. There'd been great raucous laughter at that session. E houve muitas gargalhadas naquela sessão. But when I said that, Mas quando eu disse isso, Dr. Knight jumped in. o Dr. Knight então And he said, interviu. didn't I say adultery isn't sin? Ele disse, eu não disse que adultério não era pecado? I said, you certainly did. Eu disse, sim, você disse. And you also said murder wasn't sin. E você também disse que assassinato não era And you pecado. said stealing wasn't sin. E você disse que roubo não era pecado. And he said, well, yes, probably that's what I said. I've got it all in one of my books. E ele disse, sim, provavelmente foi isso tudo que eu disse. Eu tenho tudo num livro. And I said, sitting next to me,
in the congregation E eu disse, ao meu lado na congregação, was a retired South African president. havia um presidente jubilado da África do Sul. He'd never been to a general conference event before that day. E ele nunca tinha estado numa reunião daquela até aquela data. And I could tell how shocked this retired South African president was. E eu podia dizer quão chocado aquele presidente ali da África do Sul ficou. He was a very dedicated man. Ele era um homem muito dedicado. But I said, George, I helped him. Mas eu disse, George, eu o ajudei. He had put up on the board a big S-I-N. Ele escreveu ali no quadro bem grande, pecado. And then a little S-I-N-S. E depois, debaixo daquilo, bem pequeno, pecados. The real problem is original sin. That's what he was proposing. O que ele estava propondo é que o problema verdadeiro é o pecado original. Sins are not the real problem. Os pecados não são o verdadeiro problema. But I said, George, Mas eu disse, George, I whispered to him 1 John 3:4. e aí eu sussurrei a ele, 1 João 3:4. Doesn't say sins are the transgression of the law. Não diz que pecados são a transgressão da It lei. says sin is the transgression of the law. Diz, o pecado é a transgressão da Got lei. nothing to do with this so-called original sin. E eu não tenho nada a ver com essa teoria do pecado original. It was quite an electric moment at the conference. Foi um momento bem interessante ali na conferência. Listen, brethren and sisters, the truth of God is so clear that we should not fall into error. Ouçam, irmãos e irmãs, a verdade de Deus é tão clara que nós não devemos cair nesses erros. Questions on doctrine has changed the direction of the Seventh-day Adventist Church away from the message that will take us to the eternal home. Questões sobre doutrinas desviou os adventistas da mensagem que nos levará ao lar eterno. God wants us to follow the word. Deus quer que sigamos a palavra. If you get any other message from me during this week, Se você ouvir qualquer outra mensagem de mim durante essa semana, take away with you, it has to be the word of God that we follow. tenham em mente que tem que ser a palavra de Deus que nós devemos seguir. Oh, there are many other opportunities. Há várias oportunidades. I was thrilled by the response that I got from some of the seminary students. E eu também fiquei alarmado com a resposta que eu obtive de alguns dos estudantes do seminário. In their understanding and their joy to hear what I was preaching. Em sua compreensão e a sua alegria em ouvir aquilo que eu estava dizendo. But in spite of it all, two of the men on that panel Mas, a despeito disso tudo, 2 dos homens naquele debate, I'm talking about the two men, two of the Adventist professors. estou falando dos 2 professores adventistas. They both declared themselves to be evangelical Adventists. Ambos declararam ser adventistas evangélicos. And that was going into the ears of these 250 ministers and these seminary students. E isso também estava entrando nos ouvidos daqueles 250 pastores e os estudantes do seminário. Oh, I said, Lord, I've got to do something to help these people know how bad a situation is if you think you're an evangelical Adventist. E eu disse, Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa para essas pessoas entenderem
a situação terrível de crer nessa coisa de ser um adventista evangélico. If you are an evangelical, you cannot be a Seventh-day Adventist. Se você é um evangélico, você não pode ser um adventista do sétimo dia. And if you are a Seventh-day Adventist, you will not be an evangelical. E se você é um adventista do sétimo dia, você não será um evangélico. I'm well through a manuscript that I am developing right at the moment. E eu estou desenvolvendo agora eu estava lendo um manuscrito que estou desenvolvendo no momento. The everlasting, rather the evangelical gospel or the everlasting gospel. O evangelho evangélico ou o evangelho eterno. And I show the differences between the evangelical gospel and the everlasting gospel. E eu mostro as diferenças entre o evangelho evangélico e o evangelho eterno. They're not the same. Não são a mesma coisa. In so many ways, they're contradictory of each other. De várias formas eles se contradizem. We believe in the everlasting gospel. Nós cremos no evangelho eterno. We turn away from the evangelical gospel. E nós viramos as costas para o evangelho evangélico. We are Seventh-day Adventists. Nós somos adventistas do sétimo dia. And let us praise God that He has called us into the marvelous light of this church. E que possamos louvar a Deus por Ele ter nos chamado a essa maravilhosa luz desta igreja. So I had to do something to try to help the people know that you can't be both. E eu tive que fazer algo para ajudar as pessoas a entenderem que você não pode ser ambos. So I whispered to the moderator. Então eu sussurrei ao moderador. Would you mind if I ask Ken, that was Kenneth Samples, a question? Você se importaria se eu perguntasse algo a Kenneth Samples? Now that wasn't the rules of the way the actions were supposed to go on the panel. Não era assim que normalmente acontecia a ordem das coisas na reunião. But he gave me permission. Mas ele me deu a permissão. And so I said, Kenneth, E eu disse, Kenneth, can you help me? você pode me ajudar? Who is an evangelical? O que é um evangélico? Is it the one who believes in premillennialism or postmillennialism? Será que é aquele que crê no pré-milenialismo ou They're pós-milenialismo? split all over the place on that. E eles se dividem, não há consenso entre eles nessa questão. In other words, does Christ come at the beginning of the millennium or at the end of the millennium? Em outras palavras, Cristo vem no início do milênio ou no fim do milênio? And then I said, is it the one that believes in soul sleep or the one that believes in immediate life after death? É aquele que crê no sono, no repouso da morte ou a vida logo após a morte? And then I said, is it the one that believes in infant baptism or adult immersion believers baptism? É aquele que crê no batismo de crianças ou aquele que crê no batismo por imersão de adultos? And then I ended with this question. Então eu concluí com a seguinte pergunta: Is it the one that believes in the pre-lapsarian view of the nature of Christ or the post-lapsarian view of the nature of Christ? é aquele que acredita na visão pré-lapsariana da natureza de Cristo ou aquele que acredita na visão pós-lapsariana da I natureza wanted de those Cristo? pastors listening and those seminarian students that were listening to understand they'd not got a united front. E eu queria que eles entendessem, para entender que não é possível unir as duas Well, coisas. Dr. Samples hesitated for a while. E Samples, ele hesitou por um momento. But then he said, well, yes, we do have some differences. Ele falou, bem, é verdade, nós temos algumas diferenças, But we are together on the pillars. mas estamos juntos nos pilares. But he didn't say one pillar as an example. Mas ele não deu nenhum pilar como exemplo. I think they're pillar beliefs myself.
Well, he made some other comments. E então, eu é que acabei mencionando os pilares, mas eu fiz outros comentários. Then the other evangelical, Don Dayton, whispered to the moderator, "Can I also say something about this question?" E então o outro evangélico, Don Dayton, sussurrou algo ao moderador: posso eu falar algo sobre essa pergunta? I had no idea what he would say. E eu não fazia ideia sobre o que He ele iria hadn't falar. made his presentation yet. Ele não tinha ainda feito o seu discurso. But then he said, Mas então "I'm ele disse: embarrassed to be called an evangelical. eu tenho vergonha de ser chamado de evangélico. We're in such a mess. Nós estamos em uma bagunça. Oh, how my heart rejoiced. Here was an evangelical telling all those pastors what a mess the evangelicals are in." E como eu regozijei ao ouvir um evangélico falando da bagunça em que estavam metidos os outros evangélicos. And then he went on later to say, E então, mais tarde ele diz: "I'm leaning to the post-lapsarian view of the nature of Christ." ele falou, eu estou tendencioso para a visão pós-lapsariana da natureza de Cristo. He was further along the way than many of the panelists. E ele estava bem mais avançado do que a maioria dos que estavam no debate. And he said he was leaning to soul sleep. E ele disse que ele estava propenso também ao repouso da morte. Just before the end of the session, Logo antes do fim daquela sessão, I held up 3 books. eu segurei ali, mostrei 3 livros. All of them are there, here. Todos os 3 estão aqui. My little book on perfection. O meu pequeno livro acerca da perfeição. The Evangelical Dilemma. O outro era o dilema evangélico. The dilemma is that the evangelicals claim sola scriptura. O dilema é que os evangélicos, eles reclamam sola escritura, But they're not following the scripture. mas não estão seguindo as escrituras. And the other was the perils of ecumenism. E o outro é os perigos do ecumenismo. And I said, this is why I could never be an evangelical. E eu falei, é por isso que eu nunca poderia ser um evangélico. After the panel finished, Depois do final do debate, I gave those books to Ken Samples. depois eu dei então esses livros a Kenneth Samples. He said, I'll not only accept it, I will read them. E ele falou, eu não vou só aceitar, mas irei ler. Later, Don Dayton came to me. E depois Don Dayton veio a mim. He said, have you got any more of those books you gave to Ken Samples? E ele falou, você tem mais desses livros que você deu ao Ken Samples? Yes, I'll bring them tomorrow. Eu falei, sim, eu os trarei But I amanhã. also gave him the book, The Mystery of Death and the Lord's Day. Mas eu também dei a ele os livros O Mistério da Morte e O Dia do Senhor. Wherever we are, whatever circumstances we're in, Onde quer que estejamos, em quaisquer circunstâncias que nos encontremos, we must stand up and courageously but lovingly show the real message of salvation. nós devemos nos posicionar e de forma corajosa e amável mostrar a mensagem de salvação. On that panel of 6, I was the only one that had the belief that I am presenting here today. Daqueles 6 presentes no debate, daquele momento eu era o único com as visões que estou apresentando agora. That God gave me the opportunity to speak what I believe is so important. E Deus me deu a oportunidade de apresentar aquilo que creio ser tão importante For the salvation of God's people. para a salvação do povo.